Nesse vídeo eu vou analisar com vocês aqui um site que tem um potencial de fazer aí nos próximos meses 10 mil dólares no orgânico, vendendo produtos do ClickBank, da BuyGood, Digistories, todas essas plataformas gringas que você vê a galera falando aí na internet, certo? Eu vou analisar um site aqui com vocês em tempo real que já está fazendo isso e começou a fazer isso nos últimos 30 dias. É impressionante o que o cara fez e eu vou te mostrar qual foi o segredo dele. Então vamos lá, eu estou aqui nos Estados Unidos agora, eu estou conectado aqui em um VPN, tá certo? Eu estou aqui no Oregon, lá nos Estados Unidos. Então eu estou buscando como uma pessoa lá dos Estados Unidos busca, certo? Você vê que é tudo em inglês aqui, ó, e você vê que aqui tá com a bandeirinha dos Estados Unidos, né? Você já viu em outros vídeos que tem a bandeira do Brasil, né? Então nesse perfil aqui, nesse perfil do Chrome, eu deixei ele exclusivamente para fazer busca lá nos Estados Unidos, beleza? Eu tenho outros que é na França, Alemanha e tal. Então nesse perfil aqui é exclusivamente para mim usar o VPN nos Estados Unidos. E aqui eu busquei o nome de um produto. Esse produto aqui é um produto que está na BuyGoods, na ClickBank. Se eu vier aqui, ó, ele está aqui, ó, na BuyGoods, paga uma comissão de média de 100 dólares, tá certo? E vamos lá voltar. Então ele paga uma comissão média de 100 dólares e tem uma média de 1.600 buscas com um clique de 6,40 dólares, que vai dar mais ou menos uns 35 reais aí. Então esses aqui são anúncios, ó, os primeiros que apareceram aqui são anúncios. Provavelmente esses anúncios aqui são de brasileiros, tá certo? Então se eu clicar aqui em um desses aqui, esses caras já vão pagar uns 35, 40 reais só por o meu clique. Mas se eu descer um pouquinho mais aqui abaixo, ó, eu vejo alguns outros resultados. Mas o que me chama a atenção é este resultado aqui, ó, é esse site que nós vamos analisar. Você vê que ele está aqui na primeira página, logo abaixo de alguns sites de anúncios. E aqui embaixo tem outro anúncio sobre esse mesmo produto, provavelmente de brasileiro também. Certo? Então vamos lá, esse site que nós vamos analisar. Então eu busquei aqui pelo produto Lean Bliss, né? Que é esse produto que eu acabei de te mostrar lá na BuyGoods. Mas se eu vier aqui, ó, e buscar Lean Bliss Review, que é como os americanos buscam, eles buscam o nome do produto, review, assim como aqui no Brasil a galera bota o nome do produto funciona, para que serve, é bom, vale a pena, lá eles buscam o nome do produto mais review. É todos os produtos que você vê lá nos Estados Unidos, em qualquer dessas plataformas, eles buscam por review. E aqui quando eu busco por review, você vê que não tem mais anúncios, e o que que me aparece aqui, ó, Amazon em primeiro, esse site que eu não sei o que é, e em terceiro aparece o nosso site aqui novamente, ó, o Berserker Fitness, certo? Berserker Fitness, ele aparece aqui, e ele não aparece só neste produto. Eu vou ver aqui, ó, busquei aqui outro produto lá também, da ClickBank, da BuyGoods, Viva Slim Reviews. Quem está em primeiro aqui, ó, o nosso site novamente aqui, ó, Berserker Fitness. Vim aqui fazer outra busca, Leptosan Reviews, e quem está aqui embaixo, Berserker Fitness. Então, ele está posicionado e ranqueado organicamente. Isso aqui não é anúncio não, certo? Aqui não tem anúncios. Nessa busca que eu fiz aqui não apareceu nenhum anúncio, nem em cima e nem aqui embaixo. Então ele está aqui organicamente, ele não está gastando R$1. Se eu clicar no site dele aqui, ele não paga R$1 sequer. Mas o mais impressionante não é isso não, certo? O mais impressionante é o tempo que esse cara tem na internet, certo? Com esse site de reviews aqui. Eu não vou abrir o site aqui agora, mas vou vir aqui, ó, no SEMrush. Se eu vier aqui no SEMrush, eu já coloquei o endereço dele aqui, ó, berserkerfitness.com, certo? E eles têm aqui, ó, uma média de 3.600 acessos só nos últimos 30 dias. Por que nos últimos 30 dias? Se você acompanhar o gráfico aqui, ó, esse site está online aqui, ó, desde 2023 esse site existe na internet, mas você vê que ele não tinha acessos, ó. A média dele de tráfego aqui era 300 acessos por mês, certo? Acessos por mês, mais ou menos. Nem isso, né? Uma média de 300 a 500 acessos por mês. E você vê o que é aqui, ó, se eu seguir aqui o gráfico, aqui ele deu uma queda, ó. Aí ele ficou bem menor, tá vendo aqui, ó? Olha lá os acessos ali, 235, etc, etc. Quando chegou aqui, ó, em 18 de novembro de 2025, exatamente um mês atrás, eu estou gravando aqui agora no dia 19 de dezembro, então exatamente 30 dias atrás, esse site tinha 353 acessos, só que ele deu um pulo aqui, ó, agora, no dia 14 de dezembro, né, no dia 16 de dezembro, ele bateu quase 4.000 acessos. E o que isso quer dizer? Por que esse site ficou assim morto aqui, esse morno aqui, todo esse tempo, meses e mais meses, e de repente ele explodiu aqui em acessos? Esse que é o segredo dele e eu já vou te contar daqui a pouco, beleza? Então se eu olhar aqui, ó, ele tem
3.600 acessos orgânicos aqui nesses últimos 30 dias, basicamente, né? Que é o tempo que ele começou a ter explosão de acessos aí. E ele está ranqueado. O que é ranqueado? Ele está posicionado lá nos primeiros lugares do Google para 376 palavras-chave. Essas palavras-chave são nomes de produtos. Ele é um site de review de produtos do BuyGoods, ClickBank, dessas plataformas. É só isso que ele escreve. Ele não tem artigos de nada. É só fundo de funil para produtos, beleza? Eu vou te mostrar como esse site é bem simples daqui a pouco, mas antes eu fiz uma estratégia aqui, eu fiz uma análise aqui com a ajuda do ChatGPT para a gente poder ter uma ideia de quanto esse site está faturando aí nesses últimos 30 dias, que é o tempo que ele começou a explodir de acessos, beleza? Então vamos lá, voltando aqui, ó, eu vou vir aqui no ChatGPT e eu peguei aqui e perguntei para ele o seguinte: estou analisando um site de review de produtos da BuyGoods e da ClickBank. Esse site nos últimos 30 dias teve uma média de 3.600 acessos e ele está ranqueado para 376 palavras-chave, fundo de funil. Eu esqueci de colocar isso aqui para o ChatGPT, mas enfim, eu deveria ter colocado isso aqui para ele, falando que é fundo de funil, mas eu não coloquei. Para os produtos que têm uma comissão média de $100. Essas comissões podem ser maiores, mas no caso deste produto que a gente está analisando, ele tem uma comissão média de $100. Aqui, ó, average payout, ou seja, comissão média que os afiliados estão recebendo desse produto. Ok? Voltando aqui, $100, mas tem produtos desses que pagam 150, que está na média de 130 a 150, mas eu fiquei como base esse produto só. Ok? Então vamos lá, ele começou a me fazer aqui um cálculo, né? Acessos do site 3.600, comissão média. Sim, eu pedi para ele fazer o seguinte: levando em consideração uma taxa entre 1 e 2%, quanto em média esse site fez nos últimos 30 dias? Uma taxa de conversão de 1 a 2%, o que é? Bem conservadora, ok? Bem conservadora, que quer dizer o quê? A cada 100 pessoas que acessaram o site dele, pelo menos uma comprou. Certo? E uma comissão média de $100, porque tem produtos que pode pagar, tem compras que a pessoa faz que pode dar 150, tem outros que vai dar 70, então a média ali está na $100, que é o que está lá na BuyGoods, explícito lá pra gente, né? Então ele começou a fazer os cenários aqui para mim, ó. Primeiro cenário, se ele converteu somente 1%, se ele teve 3.600 acessos, com 1% de conversão, ele fez 36 vendas. Dessas 36 vendas, com uma comissão média de $100, ele fez $3.600 no mês. Esse site possivelmente é até de brasileiro, vou te falar daqui a pouco. Cenário 2, com uma taxa de conversão de 2%, que é um pouco mais arrojada, né, cara? Então, levando em consideração, ele fez 72 vendas, o que pode ter gerado para ele aqui $7.200 nos últimos 30 dias, certo? Por que nos últimos 30 dias? Você viu que ele explodiu de acesso nos últimos 30 dias. E uma média mais realista, que eu concordo mesmo, que é uma média entre 1,5% e 1,5%, que é bem mais realista do que 1% ou 2%, porque nunca fica exatamente assim, né? Então, levando em consideração uma taxa média de 1,5%, a cada 200 pessoas que entram no seu site, 3 compram, 3.600 acessos, 1,5%, 54 vendas. 54 vezes $100 de comissão média, ele fez $5.400, certo? Se ele for um brasileiro, imagina que isso aí, se for um site de um brasileiro, você vai trazer isso por real, vai ficar quanto aí? Mais de, sei lá, 15, 16 mil dólares, aí nem sei. 15, 16 mil reais, né? Tem que fazer o cálculo aí. Então, a média estimada desse site é de 4.500 a 6 mil dólares nos últimos 30 dias. E ele me gerou aqui uma observação importante. O número de palavras-chave ranqueadas 376 até o momento, você viu que o site em 30 dias ele deu uma explosão. A tendência é que ele suba mais, comece a subir mais. O que quer dizer? Mais produtos que ele vai colocando, mais ele vai subindo nas pesquisas. Algumas pesquisas ele está lá embaixo, na última página, na última posição da primeira página. Tem pesquisa que ele ainda está na segunda página, ou seja, em 30 dias o cara explodiu, em 60, 90 dias o cara vai explodir mais ainda. Então, de acordo com as estimativas aqui do ChatGPT, esse site facilmente pode chegar aí de 7 mil a 8 mil acessos por mês, o que vai gerar para ele aí uma média de 10 mil dólares mensal. Agora pense aqui, esse cara não investiu nada nesse site, tudo que ele fez foi comprar o domínio. Como é que eu sei? Porque ele não teve tempo de gerar backlinks nem nada disso. Ele aproveitou a estratégia que eu vou ensino lá dentro do site Review Lucrativo de domínio expirado, tá certo? Essa estratégia eu utilizo, essa estratégia eu ensino dentro do site Review Lucrativo, que foi exatamente a estratégia que esse cara utilizou
para explodir tão rápido assim e começar a fazer esse faturamento alto em pouco tempo. Então vamos dar agora uma analisada nesse site aqui mais de perto. O site é esse aqui, ó, Berserker Fitness, ok? Berserker Fitness, você vê que ele tem aqui, ó, vários produtos. Tudo isso aqui, ó, é review de produtos. Leptozan Reviews, Joint Restore Gummies Reviews, Purdentix Review, Neural Revive Reviews. Então tudo aqui é review. Se eu for aqui na paginação, é tudo fundo de funil, tudo para produto específico. Ele está ranqueado em mais de 376 palavras. O que isso quer dizer? Mais de 376 buscas por esses produtos que ele já está escrevendo aqui, ele está ranqueado. Se eu vier aqui, ó, e ver a data do primeiro artigo que ele colocou, ó, 3 de novembro de 2025, 3 de novembro, esse aqui é o primeiro, ó, um produto de emagrecimento que ele publicou no dia 3 de novembro de 2025. Certamente esse produto já está ranqueado. Deixa eu dar uma olhada aqui só pra gente. Ah, é o Lean Bliss, eu nem tinha visto que era, que eu acabei de buscar. Então ele está ranqueado para esse produto aqui. Beleza? Foi o primeiro artigo que ele escreveu há um pouco mais de um mês atrás e já está lá aparecendo lá nas buscas. E olhando aqui no Wayback Machine, que é tipo uma máquina do tempo dos sites aqui na internet, né, que ele grava o histórico dos sites ao longo do período que ele está na internet, eu consigo ver qual foi o segredo desse cara aqui para explodir tão rápido. Ele utilizou um domínio expirado. Como eu te falei, você viu que eu acabei de te mostrar que ele ficou por mais de um ano, 2 anos, ali tendo aquela média de 300 e pouco acessos. De repente, em novembro para cá, ele explodiu e bateu mais de 3.600. Por que ele fez isso? Se eu olhar aqui, ó, esse site ele começou em 2023, beleza? Então eu vou aqui em 2023 e olho aqui o que era esse site em 2023. Aqui está. Esse site, ele era um site de academia. Você vê aqui, dá óbvio o que é um site de academia, certo? Esse site era um site de academia. Você vê que agora ele não é mais um site de academia. Olha o que ele é aqui, ó. Ele é um site de review de produtos, mas ele era um site de academia. Tá bem óbvio aqui. Ok? Essa foi a estratégia que ele utilizou. Ele comprou um domínio expirado de uma academia lá nos Estados Unidos, de uma cidade lá dos Estados Unidos, e ele conseguiu utilizar a autoridade desse domínio que ele tinha na internet. Como assim a autoridade? Esse domínio já tinha muitos backlinks, já tinha um histórico na internet. Como ele era um site local de uma academia de alguma cidade lá, ela certamente tinha links locais ali da região. Ele certamente tinha links locais ali da região, jornais, revistas, não sei o que, não sei o que. Ele tinha um certo volume pequeno de tráfego, porque era um site muito nichado, só para academias, mas isso possibilitou que o cara que comprou, certamente o dono desse site aqui, deixou para lá o site, não ligou para ele, e esse cara foi lá e pegou esse site e criou um site de review de produtos de produtos nutracêuticos, né, que tem a ver com a academia, né, tudo emagrecimento aqui. Você vê que todo o nicho que ele trabalha aqui, ó, é emagrecimento. Todos os produtos aqui, ó, weight loss. Então é tudo emagrecimento, os produtos que ele está trabalhando aqui. Então ele está dentro, forçando um pouquinho a barra, ele está dentro do contexto de academia, certo? Então o Google jogou ele lá para cima muito rapidamente. Por que o Google jogou ele lá para cima muito rapidamente? Porque ele aplicou o SEO on page. Esse site ele tinha uma autoridade, né? Ele tinha uma autoridade que vinha de outros sites gerando backlinks, que é o SEO off page, mas ele trabalhou o SEO on page para fundo de funil. Então 3.600 acessos para fundo de funil. Quantos você precisaria investir no Google Ads para gerar 3.600 cliques em 30 dias? Levando em consideração que esses cliques podem variar em 30 e 100 reais, né? Trazendo para a nossa realidade aqui em reais. Levando em consideração que esses cliques poderiam custar de 30 a 100 reais ou até mais. Eu já vi gente pagando 240 reais em um clique. Então é absurdo, concorda? Você jamais faria um lucro. Mas se esse cara aqui, que ele investiu o quê? O preço de comprar um domínio. Um domínio.com, que é o caso dele aqui no Brasil, você vai pagar a média de 40 reais, 40 e poucos reais no primeiro ano. Então ele criou isso aqui, ele comprou esse domínio há um mês, talvez uns 2 meses atrás, certo? E aí ele já gerou, começou a publicar aqui o primeiro artigo dele no dia 3, há 45 dias atrás, basicamente, certo? E já está aí faturando aí uma média de 3.600 dólares por mês. Certamente ele está faturando essa média aqui. E ele tem tudo para explodir, ok? E o que eu estou fazendo? Eu estou modelando esse site. Ontem à noite eu comprei um domínio expirado, seguindo essa mesma estratégia dele,
certo? Seguindo essa mesma estratégia dele, e eu estou gravando esse conteúdo aqui dentro da área de membros do site Review Lucrativo. Depois eu vou fazer aqui um vídeo mostrando para vocês a área de membros toda aqui, certo? Essa aqui é a área de membros, mas eu já estou criando aqui um módulo de site Review na gringa, e eu estou modelando este site. Não tem só esse site não, certo? Eu estou mostrando esse aqui porque esse aqui foi o que me deixou mais impressionado com a velocidade que ele ranqueou. Mas eu já vi aqui mais de 10, 15 sites seguindo a mesma estratégia, a estratégia parecida. Então isso está funcionando muito rápido. Isso tem os seus prós e seus contras, eu falo mais disso lá dentro do site Review Lucrativo, certo? Neste módulo aqui de site Review na gringa, ok? Que é exatamente a gente trabalhar com o site Review utilizando ClickBank, BuyGood, Digistories e todas essas outras plataformas que você conhece aí pela internet, que você já deve ter ouvido a galera falando, né? MaxWeb, etc. Ok? Então, se você quiser conhecer o treinamento, site Review Lucrativo, quiser fazer parte dele, o link está aqui abaixo, fixado no primeiro comentário e no primeiro link da descrição desse vídeo também. E você vai ver não apenas o site, o módulo de Review na gringa, como você vai ver o módulo aqui de nutracêuticos, cadê? Aqui, infoprodutos, nutracêuticos, que são mini sites que a gente trabalha com, é uma estratégia de mini sites que eu mostro para você, trabalhar com nutracêuticos aqui no Brasil, produtos da Bripe, Monetize, etc. Projetos de e-commerce com Mercado Livre, com Amazon, etc, etc. Criando site desde o zero realmente, como é que você utiliza ferramentas de análise, escolhendo nicho, etc, etc. Escolhendo nicho, ideias, etc. Tem muito conteúdo aqui e ainda está crescendo, porque eu nem tinha a intenção de fazer esse módulo aqui quando eu lancei o treinamento. Mas eu resolvi colocar, porque eu gosto do over delivery, né? Entregar mais do que eu prometo. Então eu resolvi criar esse módulo aqui também de site Review na gringa, porque já tem alunos do treinamento site Review Lucrativos que antes de eu fazer isso aqui, eles já estavam fazendo isso. Alunos que moram fora do Brasil, tá certo? Eles já estavam fazendo isso lá, criando sites, trabalhando com produtos da ClickBank, da BuyGoods, etc. Certo? Então, se você quiser ainda pegar essa estratégia fresquinha, aprender a modelar sites como esse aqui que tiveram um resultado impressionante, muito rápido, entre agora para o site Review Lucrativo. Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.